Olá, boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou a Rani Pons, sou cubana morando no Brasil. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Cuba, especificamente sobre cubanos que moram aqui no Brasil e que tomaram a iniciativa de falar sobre Cuba, sobre como que é a vida em Cuba, como que é a política cubana e como que funciona de fato a realidade de Cuba e quais são os problemas reais que os cubanos têm. Espero que vocês gostem. E olha que legal, a gente tem um convidado especial no vídeo de hoje, que é o Saturno. Oi. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu me deparei com uma situação que depois eu fui confirmando com os outros cubanos. O tipo de situação que eu me encontrei foi: nossa, você é cubana? Que legal, eu adoro Cuba. Eu adoro o Fidel. Cuba é uma ilha maravilhosa, com a melhor educação e saúde. Eu nem sei por que você veio pra cá, se Cuba tá maravilhosa. Gente, parece até ironia quando eu escutava isso. E é porque o Brasil, politicamente, estava muito dividido em questão extremo mesmo. Então eu não tinha essa noção, e quando cheguei aqui eu comecei a ouvir isso e eu falei: como que eu falo a realidade? A maioria das pessoas aqui nos meus vídeos, a gente foi fechando um nicho e essas pessoas acabam aparecendo aqui nos meus vídeos, se identificando. Pessoas que falam: que legal que foi. Calma, bebê, calma. Voltamos. E a gente acabou fechando um nicho e realmente são pessoas que geralmente falam assim: Rani, Cuba é maravilhoso, eu adoro Cuba, adoro as pessoas de Cuba. É muito deprimente ver como que um governo cubano é com sua população, é cruel da forma que ele é com sua população. E é injusto porque tem uma cultura maravilhosa, tem pessoas maravilhosas. Alexandre, Cuba é referência em saúde e a média de expectativa de vida é de 80 anos. Alexandre, é assim, a gente tem algumas informações de muito tempo atrás. Então, assim, as coisas mudaram muito. Cuba tinha apoio da União Soviética até 1991, mas o dinheiro acabou. Cuba tem sérias dificuldades. É uma população que praticamente hoje não consegue comer o básico. Então, não tem insumos hospitalares, não tem dinheiro, falta tudo. O Cuba está vivendo um caos hoje. Essas histórias de que Cuba é referência e tal, são informações bem dos anos 80 mesmo, porque era. Porque era quando tinha dinheiro soviético chegando, mas desde o fim da União Soviética, a situação foi se degradando e degradando muito. Cuba hoje é um país praticamente falimentar, assim. Alexandre, é só comparar as condições de vida em duas ilhas vizinhas, Cuba bloqueada e o pobre Haiti. Ah, mas você pode comparar com quem você quiser, por exemplo. Em Porto Rico as pessoas vivem melhor. Tem país que vive melhor e que vive pior, é que você está comparando com o país mais pobre da América Latina. Não é vantagem nenhuma ser melhor que o país mais pobre das Américas. E, gente, ninguém é obrigado a ter esse ponto de vista, porque justamente para isso que nós cubanos que falamos sobre Cuba estamos aqui, para esclarecer, tá? O cubano é o único estrangeiro no Brasil. Trata ele da mesma forma como eles tratam os opositores deles, os inimigos, a elite opressora. E isso é muito contraditório, porque eles dariam mais ouvidos a uma pessoa aqui no Brasil, um morador de rua, que está dizendo que está passando necessidade, que não tem casa, que não aceita um centro de trabalho. Eles defendem o fim da fome, o fim do sistema capitalista, um sistema desigual, um sistema onde só favorece uma elite opressora, né, enquanto o trabalhador está ganhando um salário muito baixo que não alcança para nada. Então eles são a favor dessa mudança toda e eles dariam ouvido a essas pessoas. Eles não dariam ouvido a quem está dizendo que o Brasil está bom, que não passa fome, que o Brasil... Se vier uma pessoa falando um monte de coisa positiva sobre o Brasil para anular o que eles dizem, eles não dariam ouvido jamais. Eles dariam ouvido àquelas pessoas que estão dizendo que estão passando fome e necessidade. Por incrível que pareça, quando é um cubano falando a mesma coisa, que a família passa fome, passa necessidade, que tem uma elite opressora, que é o governo, que esse governo está vivendo muito bem, essas pessoas extremistas não dão ouvido a esse cubano. Isso é a coisa mais contraditória que eu já vi. Eles conseguem duas pessoas falando a mesma coisa, duas pessoas com o mesmo problema, mas só porque uma mora no país socialista, que é o país dos sonhos deles, né? Só por isso essa pessoa é anulada e tudo que essa pessoa dizer é ignorado totalmente. E aí a gente que é cubano, que está falando dos nossos problemas, que está falando de problemas que eles mesmos se solidarizam quando é pessoas daqui do Brasil, pra gente, eles não só ignoram, como eles fazem matérias, por exemplo, essa matéria aqui que foi feita me chamando de gusana, me chamando de agente da CIA, matéria totalmente criminosa. E aí eles fazem esse tipo de perseguição, falando que vão cuspir na sua cara se você sair na rua e eles se encontrarem.
E é assim, é um extremo muito agressivo mesmo. Então, aí você se encontra num país estrangeiro, porque você precisou sair do seu país, fugindo da realidade do seu país. Então, você é cubana, você chega no Brasil, você não pode falar da política brasileira muito, porque, você é estrangeira, você não tem voz para falar aqui. Quem é você para falar do Brasil se você não nasceu nem cresceu no Brasil? Mas aí eu vou falar de Cuba e acontece a mesma coisa. Como você vai falar isso de Cuba se tem pessoas em Cuba que estão vivendo bem? Se tem pessoas em Cuba que não passam fome, que não passam necessidade? Se Cuba tem uma ótima educação, uma ótima saúde? Como você vai dizer que para você não teve boa saúde nem boa educação? Não, você tá errada. E aí o chute bem e tipo... Você não fala nem de lá nem daqui, você fica no limbo. E tem muitas pessoas agora, cubanos que eu conheço, e por isso eu decidi fazer esse vídeo, que optaram por não falar mais de política aqui no Brasil, do país deles. Eu nunca mais abordei temas assim aqui no meu TikTok, porque eu estou grávida e eu já levei muitos hates, muito hate mesmo, sem sentido, por falar apenas do assunto e da realidade cubana. E eu não quero passar nenhum tipo de estresse para minha bebezinha. Tem essa moça aqui que fazia conteúdo, falava de Cuba de vez em quando, e o que chovia de ataques para ela era muito. E quantos cubanos vocês não conhecem, que tem canal aqui no YouTube, e que já ouvi também falando, gente, eu falei que não ia falar mais de política, mas vou falar de tal situação. E eu vejo muitos canais de estrangeiros que falam aqui no Brasil sobre como que é o país deles, e eles não são julgados, eles são levados a fofos. Eu sigo canais de pessoas da Espanha, pessoas dos Estados Unidos, sobretudo dos Estados Unidos, pessoas que criticam os Estados Unidos, que são de lá mesmo, pessoas que falam maravilhas de lá do país dele. E tá lá as pessoas, aí eu entro no perfil da pessoa, mas o comentário, que legal, eu não sabia. Acontece tal coisa, que incrível. E só. Mas quando é um cubano falando, ele chega num ponto que precisa fazer um vídeo falando, não vou falar mais de política sobre Cuba, porque não vou ser levado a sério. O cubano é aquela pessoa que tudo que ele diz é de Cuba tem que passar pela aprovação do brasileiro que não morou em Cuba. Então, se você falar algo positivo de lá, que você sabe que é verdade, porque você viveu aquilo, foi uma experiência boa, você precisa passar pela aprovação de quem não morou lá e vai te dizer, não, aquilo não é assim. Cuba é um país horrível, eu tenho certeza que você está mentindo, você é parte do governo cubano, você é uma infiltrada aqui no Brasil. Ou então a gente tem que passar pela aprovação das pessoas que idolatram Cuba, que em vez de ouvir o que você está dizendo e dizer, nossa, é desse jeito, não imaginava. Não, tem uma galera que não morou lá e que vai dar um chute naquele cubano e vai dizer, o que você está falando não é verdade. Eu acredito em fulana, que é blogueira daqui do Brasil, que fala sobre Cuba, e ela foi em Cuba, ela ficou 15 dias em Cuba, e o que ela está dizendo é a verdade. Se tiver um brasileiro que é de uma comunidade falando, a gente passa numa favela, a gente está passando por tal situação, tem gente morrendo por tal situação, e aí tem uma pessoa de fora que nunca morou numa favela e fala, não, mas a realidade é tal, vai ter uma pessoa, um militante para dizer, quem é você, que você não mora lá, você não sabe a realidade de lá, você não sabe como que é. Mas o cubano é a única pessoa que não pode falar do país dele, porque se fugir do que a pessoa acredita, do que a pessoa defende, não convém e não é levado a sério e não é acreditável. Então vocês percebem as contradições? Eu fiz esse vídeo a forma de desabafo, porque faz tempo que eu queria falar sobre isso. Se você não gostou, se você não se encaixa no que eu falei aqui, esse vídeo não é sobre você. Eu não estou generalizando, mas eu quero que esse vídeo chegue em pessoas que eu sei que se encaixam no que eu estou dizendo e que reflitam sobre isso, que reflitam sobre se isso está certo ou não. Vai ter pessoas que vão continuar com a mesma atitude, mas eu espero de coração que as pessoas se toquem, sabe? Pensem, caramba, tá certo. Se fosse aqui no Brasil, eu estou defendendo aqui no Brasil uma coisa e eu estou julgando a pessoa tal que está defendendo a mesma coisa no país dela. E eu não podia ir embora sem deixar esse comentário aqui, gente. Porque esse comentário foi a coisa mais absurda que eu já vi. Teve uma pessoa que falou que a oposição cubana é a mesma que a oposição brasileira num período de 4 anos. Não é nem a oposição brasileira de forma geral. É uma oposição específica que é chamada dos bolsonaristas. Então ele comparou a oposição de Cuba, que é uma oposição desde o triunfo da Revolução até agora,
de 60 anos, ele comparou com uma posição específica que surgiu num governo específico aqui no Brasil. E isso vai ficar para sempre marcado nos cubanos. Eu lembro que a partir do governo do Bolsonaro para cá, qualquer cubano que fala qualquer coisa que seja negativa sobre Cuba, sobre o governo cubano, é chamado de bolsonarista. Inclusive eu fui chamada. Não tendo nada a ver com o Bolsonaro, porque tem cubano que sim, que tem a ver, que concordam com ele. Eu posso ter minha forma política de pensar, eu posso não concordar com o Bolsonaro, não concordar com o Lula, não concordar com, se eu não quiser, com ninguém, sabe? Mas não, todo cubano que faz conteúdo contra o governo cubano, depois do governo de Bolsonaro, foi chamado de bolsonarista. Está escrito na nossa testa, bolsonarista. E isso mostra uma ignorância muito grande, porque a oposição do país nunca vai ser a mesma que a oposição de outro país. Tem todo tipo de opositor em Cuba. Tem gente que não sabe nem o que é esquerda e o que é direita, mas se opõe ao governo cubano porque está passando fome. E o brasileiro quer definir o que o cubano é. Não o brasileiro de forma geral, tá? Quando eu falo brasileiro, eu falo esse grupo específico. Volto a repetir aqui que não estou generalizando. Mas o brasileiro quer definir o que o cubano é, o que o cubano pode ou não falar, o que o cubano fala que é verdade ou que é mentira, e se o cubano deve ou não estar no Brasil. E a modo de mensagem para todos esses brasileiros que falam que a gente não deveria criticar o governo de Cuba porque não convém para o Brasil, que a gente está mentindo. Saibam, eu sou cubana e se tem algo que cubana tem, é temperamento forte. Vocês já devem saber isso. Então, e cubano, além de ser pirracento, é orgulhoso e bate pé e não vai aceitar ordens, né? Não é à toa que a gente fez uma revolução, pro bem ou pro mal, mas a gente fez. Quando tiver a Revolução Brasileira, quando tiver... Pode ter gente que seja a favor, seja contra? Pode, mas uma coisa que ninguém pode dizer é que faltou coragem, porque a pessoa foi lá e fez acontecer. Quando tiver a Revolução Brasileira, quando tiver... Então, se tem algo que não vai acontecer da minha boca, é eu parar de falar a verdade sobre Cuba. Tem o custo que tiver, porque daqui a uns anos, quando a realidade vier à tona, eu quero poder ter feito parte das pessoas que falavam a realidade sobre Cuba e que sirva como exemplo, como documento do que acontecia lá. Então eu quero agradecer vocês por todo o apoio e vocês me incentivam demais. Um beijo grande.